Vamos aguardar o pessoal entrar. Sexta-feira, último dia de aula. A Jéssica, rapidinho. Oi, Jéssica. Tá ouvindo, Jéssica? Eu tô, prof. Tudo bem? Boa noite. Mais ou menos. Mais ou menos, o que acontece? Tô doente, daí eu fiz uns exames aí. Tô Ah, achando que eu tô com um negócio sério aí. ai, que negócio sério, menina. Não fica pensando nisso, não. Uma tal de policitemia vera. Tem até o nome da senhora. Tá, o que é? Eu tô produzindo muita intemácia. Tô Hum, tendo até hemorragia pelo nariz. eita, mas o que dá isso, será? Eu nunca ouvi falar. Ela dá alergia, tipo, coceira na pele depois que toma banho. Eu nem consigo dormir direito, de Hum, tanto que eu me coço. Eu fiz hemograma, como que é o nome? Não é eritrócitos. Os meus basófilos estavam altos. Então, tem alguma coisa que tá errada, sabe? Ou é uma alergia, ou hum, alguma inflamação que tá me entendi, coisando. Tá entendi. bem ruim o negócio. Eita, em que você está se tratando? Eu tenho que ir no postinho mesmo, né, professor? Aham, aham. Mas quem que é? Tem. Tá. Mas te indicou para um dermatologista, para um infecto, alguma coisa assim. Ele vai me mandar para um hemato, né? Isso, tem que mandar, porque o de postinho, normalmente, eles são mais geral, né? Não discriminando os gerais, porque o clínico geral, ele conhece muito de tudo também, né? Mas nada como ir num específico mesmo, né? Ele vai ter que mandar para um hemato porque é no sangue, né? Exato, exatamente, para um especialista. Aí Mas você se vai Deus ver, quiser, não vai ser nada. não, às vezes é uma alergia, mesmo um processo, né, alérgico que tá aparecendo e rapidinho você vai ver, dá conta de tudo isso. Só botar a cabeça para cima aí, né? Tem jeito assim, Tomara. ver certinho o que é lá e se cuida. Oi, Rafa, tá Boa ouvindo? noite, professora. Tudo Tudo bom? bem? Gostei da sua vaquinha lá. Ai, Deus do céu. Bom, pessoal, eu já vou começar, porque senão só essa sessão de 40 minutos às vezes não dá, né? Porque a gente fala demais. Então, vamos ver se a gente consegue já ir apresentando. Uma que vai ficar gravadinho também, aí o pessoal não perde nada, né? Vai estar lá depois essa aula. Hoje, então, seria uma aula prática, tá, pessoal? E que a gente ia falar então desses métodos de coleta, matança, montagem, secagem, identificação, etiquetagem e a conservação desses insetos, então, tá? Já é o primeiro passo que a gente dá para que a gente desenvolva, então, e construa aquela coleção entomológica que a gente tem dentro da nossa disciplina, né? Vamos ver o que é possível vocês, então, fazerem dessa coleção aí, dessa maneira que a gente está longe, né? Mas eu acredito que pelo menos eu sei que vocês têm muita boa vontade, né? Mostram isso sempre, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer um trabalho sim com isso, tá? Então, a gente tem que lembrar que, a Fabi, ó, a gente tem que lembrar que quando a gente pensa, né, numa coleção entomológica, né, na coleta de insetos, ou seja, qualquer uma outra coleta de ser vivo, a gente tem que ter uma finalidade para isso, né? A gente não faz aí uma coleta de seres
de seres vivos por fazer, né? A gente tem que ter uma finalidade. E nós, inclusive, né, que somos, então, estamos dentro desse meio de ensino, uma das nossas finalidades dentro do processo aí da nossa disciplina, que é entomologia, então a gente tem que ter isso como conteúdo, né? Então, essa coleta de insetos para que vocês tenham uma maior visão do que abrange tudo isso. E tem que ter essa finalidade. E dentro, ou da disciplina, ou dentro, então, do curso de vocês, a gente tem finalidades dadas para isso, então, né? Que é o conhecimento científico direcionado para a pesquisa e também o conhecimento científico direcionado, então, para a didática, né? A construção desse material, então, entomológico, ele vai estar indo de encontro com a necessidade, se seja de pesquisa, né? Então, ele vai fazer a coleta de insetos, seja de uma ordem ali, com os representantes dessa ordem, mas nós fazemos uma coleção mais generalizada, né? Em que a gente abrange as ordens dentro de insecta, então, né? Então, nós coletamos esses materiais de diferentes ordens e muitas vezes durante essa coleta a gente também coleta espécies diferentes de uma mesma ordem, tá? Então, o nosso intuito é mais promover esse material didático, né? E que ele tem muito valor. Bom, então, para esse trabalho, né, de coleta de insetos, então, visando essa coleção entomológica, a gente tem dois tipos de coleta para realizar, né? Ou a gente coleta de forma ativa ou a forma passiva, então. Coleta ativa já está até falando, né, gente? Está no nome, então, onde a gente realmente vai sair e vai fazer essa coleta ali, né, desses insetos. E a gente tem que usar, então, alguns materiais. Até gravei um vídeo, já está lá no Moodle para vocês, tá? Mostrando, então, alguns dos materiais que a gente tem para fazer coleta lá no laboratório. E aqui, então, eu dou essa introdução mais visual para vocês também, tá? Então, uma das ferramentas que a gente utiliza aí, um desses acessórios que a gente utiliza para levar em campo, é a rede entomológica do tipo Pulsar, tá? Então, mais conhecido como Pulsar, esse aqui. Então, que existe, né? Esse aro, existe essa partezinha feito um cone, né? Ou de tecido muito fino, ou de uma telinha muito fina, e que ela, então, tem um cabo para a gente literalmente correr atrás desse material que a gente está visando, né? E existe a rede de varredura, que é de passar mais sob, então, essa vegetação mais rasteira, né? De utilizar ali mais próximo ao solo. Esse pulsar, ele também se adequa a essa estratégia de coletar também insetos que estejam no solo, tá? A única coisa que a gente tem que assim um ponto negativo no pulsar para fazer o arrasto de solo é que ele não é achatado como esse. Então, esse eu tenho uma superfície chata que vai, né, se adequar melhor ao solo na hora que eu passo, então, essa rede. Mas que é perfeitamente também utilizável o pulsar também para essa função de varredura mais próxima ao solo. O outro tipo de coleta, tá. Da ativa, gente, também no vídeo eu mostro mais um tipo de rede, então, que nós temos, tá? Não consegui achar aqui uma figura para exemplificar, mas é uma rede a qual a gente tem
constituída de um tecido, né? Onde a gente então vai fazer chacoalhar, vibrar essa vegetação e ela cai sobre então essa rede e aí a gente pode fazer a coleta e guardar então esses indivíduos coletados. A outra forma é a forma passiva. Existem uma infinidade de ferramentas, né, de materiais para serem usados dessa forma também. E a passiva já está falando, né, onde esse coletor não vai necessitar ficar ali em campo junto com esses materiais. Ele vai lá, coloca esse material, expõe esse material no local que ele deseja analisar ou coletar, deixa lá e vai embora. Depois ele volta, então, para recolher esse material que ele conseguiu, tá? Então, pode ser diversas formas. Seja luminosa, que vai ser mais direcionada para o uso noturno, né? Onde, então, se ligue, a gente sabe que uma grande parte desses insetos se sentem atraídos, né, por fontes luminosas e eles aparecem ali e acabam sendo recolhidos, então, no recipiente. Temos também armadilhas tipo adesivas, né, que igual a essa, ou essas plaquinhas, né, ou cartelas, então, adesivas, onde a gente também tem um bom resultado, tá? Mas que para a coleção entomológica mesmo, ela é mais inviável, né? Isso aqui serve para que quando você já conhece o inseto, né, você então tenha possa fazer uma contagem ali, pode ver as diferentes espécies que chegaram ali nesse local, mas que na hora que você retira, muitas vezes você acaba tendo quebra, porque ele cola, né? Então, existe um adesivo nessas faixas, nessas placas, então, que faz com que acabe estragando o seu material, né? Mas para coleção entomológica, então, dificilmente a gente vai utilizar. Mas para um levantamento realmente de espécies menores que vão ficar grudadas aqui. São coladas aí, né? Existe um adesivo que cola bastante esses insetos, muitas vezes também são impregnadas com feromônios também, o que vai atrair, né, ou um ou outro grupo de insetos, o que é bastante interessante e que é bastante utilizado em pesquisa também, tá? Bandeja com água e cores atrativas. Essa estratégia é bem simples e pode ser adequada de muitas formas, tá, gente? Em forma de bandejas, em forma de copinhos pintados de cores atrativas, que normalmente a gente tem cores variadas entre vermelho, azul, amarelo, tá? Então, uma que a gente usa bastante é o amarelo, vermelho, se quiser coletar. A abelha nunca vai conseguir com o vermelho, uma vez que elas não enxergam o vermelho, então não adianta. Então a gente tem que ter, né, já esse conhecimento prévio para o que é que a gente quer atrair, quais os insetos que a gente quer atrair também. Mas que eu tenho uma boa quantidade de insetos realizados e coletados através dessa forma também. Então, normalmente eu posso colocar também até mesmo aqueles papéis contact, né, o contact amarelo no fundo dessa bacia, encher de água, pôr um pouquinho de detergente e todos os bichinhos que pousarem ali vão se afogar. Se eu não coloco o detergente, o que acontece? O inseto fica ali em cima, daí a pouco ele escapa. O detergente vai servir então para quebrar a tensão, né, superficial da água, e aí esse inseto fatalmente sentou, ele afunda e vai ficar ali com uma amostra sua, tá? Aspirador, esse tipo aqui, tá, gente? Então, é um vidrinho em que a gente coloca ali uma rolha e faz, então, entrada para dois tubos, duas mangueirinhas. Uma a qual
esse coletor vai ter que aspirar e outra onde ele vai apontar para o inseto que ele quer aspirar. Ele aspirando, o inseto vai cair aqui dentro, tá? Então, aí também nós temos, então, a coleta desse inseto, normalmente insetos menores, dípteros, né? Algumas abelhas e tudo mais, e que elas caem aqui dentro perfeitamente vivinhas e tranquilas para essa coleção também. Deixa eu ver aqui. Armadilha melese, né, ou chamada de melese trap. Então, onde a gente vai lá para campo e vai colocar essa estrutura toda, né? Podem ser compradas, né, mas são caríssimas essas armadilhas para serem compradas prontas. Normalmente a gente acaba fazendo adequações, né, modificações, e que acabam tendo o mesmo valor, a mesma. A gente acaba tendo o mesmo resultado, então, quando a gente também produz, tá? Então, mais ou menos o esquema onde a gente tem, então, aqui essa tenda, né, construída, tá? Toda equilibrada aqui para que ela fique certinha e uma gaiolinha com telas aqui, então, para que aprisione, então, esse material. Também podemos fazer, olha, manualmente esses frascos pata-moscas, né, que a gente diz. Tem uma grande eficiência para coleta de dípteros, principalmente, tá? Onde a gente também faz, coloca lá no ambiente e deixa lá por um tempo. Só que a gente tem que deixar aqui, é lógico, alguma coisa atrativa para que a gente chame a atenção, tá? Então, ou a gente vai utilizar dependendo aí, pode usar sardinha, pode usar misturas de alimentos, sardinha com banana, banana se eu quero, né, algumas mosquinhas de fruta e tal. Então, melados, né, água com açúcar, carnes mesmo para ficar em decomposição, né? De repente a gente faz diferenciada de uma forma diferenciada para que elas, né? Então, se é com carne, a gente tem que fazer alguns reajustes em certas iscas para que a gente possa coletar esse tipo de material. E também, olha, logo depois que a gente coleta, a gente tem que, então, acondicionar esse material, né? Coletado uma vez, a gente vai colocar ali, guardar esses insetos dentro de frasco. Principalmente se a gente está em campo, a gente já deve levar esses frascos para retirar do puçá e colocar, portanto, nesses frascos, tá? Muitas vezes das iscas lá que a gente pega, a gente também tem que levar um frasco para que a gente retire daquelas ferramentas lá que a gente apresentou, para que a gente possa então fazer a triagem, a identificação e posterior matança e tudo mais, tá? Quando a gente pensa em lepidópteros, né? Então, a campo, se você está coletando cupuçá, acabou de coletar cupuçá, você não precisa colocar dentro de um vidro. Quando a gente coloca, principalmente lepidópteras, que são as borboletas e as mariposas dentro de vidro, elas podem ficar muito agitadas. E isso faz com que a maioria das escamas delas acabem, então, se soltando das asas, tá? E não é isso que a gente quer um exemplar bem preservado, então. Então, normalmente a gente acaba aí construindo, né? Fazendo uns envelopes que é tranquilamente fácil de ser montado através de uma folha sulfite, qualquer folha, folha de jornal, tá? O que você tem. E que depois que você coletou no puçá, você segura as duas asas fechadas dessa borboleta e acondiciona ela dentro desse envelope e dobra então a beiradinha. Ela vai ficar imóvel e sem poder se debater, portanto, tá? E aí sim vai levar ela então para a seguinte etapa, que seria a matança.
Então, a matança, gente, olha, nada mais é que a gente, então, logo depois da coleta, não deixar esses indivíduos, então, ficarem ali se debatendo em vidros, né? Essa não é a nossa intenção, deixá-los ali, tá? Então, o mínimo que a gente pode fazer é, então, fornecer uma morte rápida para esses insetos, então, tá? Então, nós temos que ter uma câmara mortífera, ou seja, um frasco mortífero, que pode ser aí um vidro comum e de preferência transparente, em que você possa ver, então, o momento que esse inseto não apresenta mais movimentos, né? E que você já possa retirá-lo desse local. O que a gente utiliza normalmente para fazer a matança de insetos? Vai depender do inseto que eu tenho, tá? Então, eu posso utilizar álcool 70, éter, clorofórmio, acetato de etila, né? Vou ter que ter ali algodão ou papel toalha, posso usar congelamento e água quente. Álcool 70, gente, está mais relacionado a eu fazer matança de juvenis, tá? Então, juvenis, insetos de corpo mole, né? Lagartas, mas não que nem lagartas eu não posso matar imediatamente no álcool, tá? E sim, primariamente na água quente. Uma água bem quente, quase entrando em ebulição, desligo, jogo essa lagarta, portanto, lá dentro dessa água, aguardo 2 minutos, é o suficiente, retiro e aí sim eu vou colocar ela para ser preservada no álcool 70. Professora, Uso. mas Oi. perigoso ela. Não é Oi? perigoso derreter? Não derrete. Ela cozinha e fica mais firminha. Ah, nossa. Em relação ao éter e ao clorofórmio, né, são também bastante eficientes, mas, gente, já são reagentes aí em que a gente tem, assim, que exala, então, cheiros mais tóxicos, então, para a gente, né? Eu utilizo muito o acetato de etila, né? E pode ser utilizado a acetona, que é também derivado do acetato de etila, ele é um pouquinho mais fraco, né? Mas essa acetona mesmo de esmalte, tá? Mas que ela, estando, né, nesse grau de acetona, ela é um pouco mais fraca do que o acetato de etila, tá? Esse acetato de etila é muito rápido, tem um cheiro agradável e ele não é tóxico. Então, o que que a gente faz? Com um algodãozinho, um bolinho de papel toalha, a gente embebe no acetato, coloca dentro desse vidro, né? Se o vidro já tem o inseto ali dentro, né? A gente joga a bolinha do lado ali, fecha a tampa e aguarda alguns minutinhos. Muito rápido para que aconteça isso, tá? Logo em seguida, retira, tá? Para evitar que, se estiver muito úmido esse algodão ou essa bolinha de papel, entre em contato aí com alguma estrutura desse inseto e retire a cor, né? O que pode acontecer com lepidópteros, tá? Congelamento também é uma prática bastante utilizada, tá? E que a gente pode deixar ali por no mínimo 24 horas para que a gente tenha principalmente os coleópteros realmente mortos, tá? Se a gente deixar pouco tempo, é possível que, retirando um coleóptero do freezer, né, com 2 ou 3 horas, eu retire. Daí a pouquinho ele vai estar andando em cima da mesa, tá, gente? A gente não quer que vocês espetem nenhum bichinho ainda que, né, retorne ao estado, a sua fisiologia normal e saia andando aí com alfinete espetado, tá? Então, portanto, no mínimo 24 horas de congelamento para que a gente comece a fazer essa montagem. Outra coisa em relação ao congelamento, pode ficar mais do que 24 horas congelado, tá? De preferência, quando congelar, nesse frasco você coloque alguns papéis toalha também ali juntos, para que na hora que esse inseto esteja congelado, ele então, na hora que você for retirar,
ele não bata nas paredes, então, desse vidro. Porque daí eu posso ter antenas, pernas quebradas, porque congelado vai ficar que nem um vidrinho. Então, fica muito fácil de você, então, quebrar estruturas desse inseto. Então, sempre escorar para que, então, o inseto fique mais imobilizado, tá? Logo após que se retira do congelamento, 5 minutinhos ali, dependendo do tamanho desse inseto, rapidamente ele já estará descongelado e já vai estar ali ideal para que seja, então, alfinetado, então, tá? Cuidar para que não se passe um tempo muito grande de congelamento também, porque o congelamento também pode dessecar, né? Pode desidratar também esses insetos. Então, não deixar por muito tempo, tá? A montagem em si, né? Então, a gente vai utilizar para insetos adultos, a gente normalmente vai fazer essa via seca, que é a caixa de coleção entomológica que vocês estão acostumados a verem, né? E que nós usaremos, então, alfinetes entomológicos para fazer a fixação principal desse inseto, tá? Utilizados aí alfinetes de diferentes diâmetros, tá, gente? Então, desde muito finos, que é esse diâmetro de 0,00 que a gente tem, que a gente utiliza em insetos muito delicados mesmo, até o 5, 7, né? O 4, do 4 para cima a gente vai utilizar mais em insetos que realmente possuam, então, uma carapaça mais resistente, então, como é visto nos coleópteros, tá? Alfinetes de cabeça comum, né? São usados, esses de costura também são utilizados em conjunto para que a gente faça uma ancoragem a mais nesses insetos enquanto a gente está posicionando, então, esses apêndices. As formas juvenis, né, ou imaturos, ou indivíduos bastante delicados, então a gente vai preservar em via úmida. Se a gente espetar, por exemplo, um pulgão desse aqui, né, colchonilas e tudo mais, gente, ele vai desidratar inteirinho, vai virar só o exoesqueleto depois, tá? Então, ele é muito delicadinho. Então, deve ser, então, guardados em frasquinhos com álcool 70. Coleta e já joga no álcool 70, só identificar e pronto, então. Então, aqui não é tripés, tá, gente? É um acento, são trips. As trips, as cochonilas, os pulgões pequenininhos aí que a gente vê nas folhas, né? Esses são todos, vão diretamente para o álcool 70, então, que é o que chamamos, então, de via úmida. E as lagartas, gente, se possível, passar por aquele processo primeiro do banho quente, para depois vir para o álcool 70. Principalmente se essa lagarta é colorida, tá? Então, a gente mais faz isso com o processo da água quente quando essas lagartas exibem cores e a gente não quer perder essas características. Aí, então, a gente faz aquele banho quente. Caso contrário, pode jogar diretamente, então, no álcool 70. Montagem, para fazer a montagem, então, desses insetos, a gente tem que ter um eixo de inserção desse alfinete, que é bastante importante, tá? E nem sempre a gente acerta da primeira vez, tá, gente? Então, tem que ter bastante prática. Então, de posse de um alfinete entomológico, a gente vai, então, atravessar o corpo desse inseto, tá? De forma em que ele fique literalmente, olha, perpendicular a esse inseto. Às vezes, o que acontece? Parece que está espetando certo na hora que você vai ver na parte do ventral,
ele foi um pouquinho mais para frente. Por quê? Ele entortou aqui, ó, aqui dentro, na hora que estava aqui, você errou o eixo e esse bichinho ou vai ficar com a cabeça mais voltada, né, para baixo, ou então, de repente, vai ficar com a cabeça mais voltada para cima. Né? Ou pendendo a cabeça, ou então com essa cabeça elevada. Ou também torto, gente, tá? Se eu espetar um pouquinho mais fora do lugar, né? Ele pode entrar por aqui, mas sair por aqui, ó. Então, vai ficar tortinho também. Outro modo errado, gente, é, então, enfiar esse alfinete até perto do topo ou muito longe do topo do alfinete. Você tem que ter um espaço livre para que você segure perfeitamente sem relar no inseto, tá? Então, uma quantidade de alfinete que você literalmente consiga pegar bem esse espécime sem estar tocando demais no inseto e um espaço suficiente para que você depois, na hora de acondicionar esse exemplar na caixa entomológica, você tenha um bom espaço para que você prenda esse alfinete em uma placa de isopor, tá? Então, tem que haver um equilíbrio aqui, portanto, então, entre as extremidades para que fique perfeitamente acomodado. Em relação àqueles alfinetes de costura que eu falei para vocês que vão auxiliar, então, a ancoragem, nós temos, a princípio, o alfinete entomológico que nós enfiamos, tá? De início, deixamos um tanto e está numa placa de isopor, tá? Colocamos. Só que esse inseto, gente, vai estar tudo assim, um com a perna para lá, outro com a perna para cá, né? A asa vai estar um pouco aberta, as antenas voltadas para frente, uma mais para frente, uma mais para o lado. Isso tudo a gente tem que organizar, então, esse inseto, tá? É fácil? Não é difícil, tá? Pode dar um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue aí dar um jeitinho, onde a gente então coloca ele sobre uma placa de isopor e aí sim vai acomodando essas estruturas de modo que a gente pense como é que esse inseto ele se coloca quando em repouso. Em pouso, quando ele está ali de pezinho, sem algum movimento, como que ele se posiciona? As primeiras patas dianteiras voltadas para frente, né? Perpendicular, logo paralelas ali, a parte anterior, e as duas pernas posteriores voltadas para trás, mas não esticadas, sempre flexionadas, né? A ponto de eu ver que realmente ele está com os tarsos ali apoiados, como se ele tivesse literalmente, né, em repouso. As antenas voltadas para trás também, tá, pessoal? E apoiadas para cada apêndice que você colocar em posição, você coloca um alfinetinho de um lado e de outro para estabilizar, fazer com que esse apêndice fique naquele local, porque você vai deixar, então, desidratando esse inseto agora. E quando você tirar todos esses alfinetes de apoio, ele vai estar nessa posição que você deixou, tá? A posição do alfinete, como eu vou alfinetar, professora, cada espécie, né? Cada ordem aí. Então, a gente tem aqui a localização. Alguns serão mais centrais, os outros, né? A grande maioria, sempre ali, olha, na parte do tórax, mais para o seu lado direito, tá, pessoal? Então, sempre tem uma localização ali. Lepidópteros normalmente centralizados, tá? Hemípteros, alguns percebejos centralizados também, né? Grilos, barata, ortópteros, sempre mais, então, para o lado direito, então,
desses indivíduos, tá? Aqui, ó, nós temos abelhas, né? Abelha quase que centralizado, tá? Cigarras também quase que centralizada, mas não é totalmente. Aqui também, olha, moscas também, um pouquinho mais para a lateral. Bicho-pau, olha, a gente tem o bicho-pau, onde a gente vai logo ali, após a gente ter o término do tórax, a gente já faz, então, a inserção desse alfinete, tá? Aqui, olha, as borboletas a gente tem que lembrar que a gente tem que estirar, então, essas asas, tá, gente? Então, se a gente não tem um aparador, como a gente tem lá também no laboratório, a gente pega uma placa de isopor e faz um caminhozinho, mais ou menos da espessura que é o abdômen dela. E acondiciona, então, esse corpo, né? Todo ali nessa canaleta desse isopor. E aí começa a estirar as asas, deixa os 2 pares de asas abertos, tá? Um pouquinho sobre o outro, na posição que está mesmo, a inferior um pouquinho abaixo da superior, tá? E eu passo uma fita de papel e eu coloco, então, alfinetes aqui para que essa fita de papel segure, então, essas asas, tá? Esse indivíduo, ele já está espetadinho ali, tá? Na pranchinha ali, no isoporzinho ou na cortiça que seja. Só isso que é necessário para as lepidópteras, tá, gente? Talvez um pouquinho ajeitar ali, é lógico, essas antenas, né? Ancorar as antenas. Pernas não precisam ser posicionadas para lepidópteras, tá? Então, as únicas que a gente não precisa organizar, então, os apêndices locomotores, tá? Só as antenas e asas, porque antenas podem ficar muito para frente, tomar um espaço muito grande, tá? Então, elas vão ser acondicionadas mais lateralmente. Temos ainda, olha, a utilização de dupla montagem, tá? Então, nós temos a montagem simples, que a gente faz com os insetos, né, adultos, e temos a dupla montagem, que a gente faz com o quê? A gente faz com insetos muito pequenos, tá? Um pernilongo, um carunchinho de feijão. Então, eles são muito pequenininhos para que a gente perfure eles, né? Não tem quase espaço aí, o alfinete vai tomar quase que tudo. Então, a gente faz pequeninos triângulos, muito pequenininhos mesmo, onde a gente, então, na ponta desse triângulo, a gente passa um pouquinho de base de esmalte e então cola esse insetinho de forma em que eu possa depois observar as estruturas desse inseto, tá? Se acaso você tem vários exemplares dele, você pode colar cada um em uma posição, colando uma asa, colando o abdômen virado para cima, né? Então, de várias formas que você então vai ter vários exemplares para ver de variados modos, então, tá? Ainda nós temos, né, a dupla montagem realizado dessa forma também aqui, tá, gente? Que é o quê? Um alfinete grande com uma basezinha aqui, tá? E esse pequenininho exemplar aqui, espetado em um micro alfinete. Mas é difícil a gente achar esses micro alfinetes. Então, portanto, a maioria das vezes, esses pequenininhos, a gente normalmente faz, então, dessa forma aqui, tá? Aqui só mostrando, né, de novo um pouquinho esses animais e falar também que a gente pode montar da seguinte forma, com as asas, as duas,
os dois lados das asas, então, abertas, ou então, se eu quiser expor somente um lado aberto e o outro fechadinho, também posso fazer dessa forma, tá? Após a secagem, gente, enquanto esses animais estiverem secando em cima dessa placa de isopor, sempre coloquem naftalina, porque senão esses insetos serão levados e devorados pelas formigas. As formigas percebem esses insetos mortos com uma facilidade que rapidinho elas estão ali. Quando você for ver, você vai só achar os seus alfinetes, tá? Então, sempre nesse processo de secagem que vai durar aí, se tivermos em dias bons, 2, 3, 4 dias de secagem, tá? Então, aí, sempre com naftalina. Após a secagem, vai retirar esses alfinetes de apoio e aí acondicionar esses exemplares na caixa que será, então, a sua caixa definitiva dessa coleção, então, tá? Na caixa também lembramos que ela também tem que ter a naftalina, ok? Então aqui, olha, sempre lembrar, né? Vocês vão elaborar da maneira que quiserem, tá? Depois nós vamos passar mais informações ainda. E aqui, gente, só em relação à etiqueta, acho que não vai dar para terminar, mas eu acho que tá tranquilo e depois a gente torna a falar em outra aula, então, a respeito disso, tá? Tem algumas coisas aqui, um pouquinho mais aqui de lembrete, e lembrar vocês também de que, então, eu deixei já alguma coisa gravada lá também no Moodle e já essa daqui tá lá, ok? Feito? Obrigada, pessoal, por terem aparecido. Bom final de semana e feriado. Obrigada. Até mais. Bom final de semana, professora. Para vocês todos, gente. Bruno, Rafa, a Fabiana, a Jéssica e tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. É. É.